Olá pessoal, vamos estar iniciando aí acredito que vai ser o nosso último vídeo aí nesse formato remoto, tá? É, essa parte de solução de equações diferença lineares, utilizando, né, a transformada Z, é uma parte bem importante e não só importante, mas ela também concatena tudo que a gente viu até aqui, tá? Então, propriedades da transformada, Z, transformada inversa, né? É, todas aquelas questões envolvendo deslocamento, né? Como isso afeta os sinais no domínio Z, tá bom? Então, essa aqui é uma parte que reúne tudo, tá? Que vai ser uma forma de entender a motivação por trás da transformada Z, tá? É, um ponto é que, essa parte aqui não tem como, ela é fazer exercício, tá? E assim, aqui, né, usando a lousa virtual acaba sendo bem complicado, sabe? Acaba sendo muito devagar, né? A letra fica péssima, então é bem. Eu acho que fica ruim pra vocês e também fica ruim pra mim, sabe? Então, eu vou estar fazendo um exemplo aqui com vocês, tá? Esse vídeo acho que vai ser rapidinho, né? Mostrando um exemplo de como resolver uma equação de diferença usando transformada Z. E aí, né, essa parte remota vai encerrar aqui. E aí na próxima aula, né, na nossa próxima aula presencial, a gente vai estar trabalhando, vamos estar fazendo outros exemplos, que aí a gente faz o quadro, a gente pode esmiuçar melhor algumas ideias, né, as dúvidas eventuais que vocês tiverem a gente pode trabalhar, né, de uma forma um pouco mais fluida e mais fácil, tá? Mas assim, vamos tentar utilizar esse vídeo aqui para ter uma noção inicial, tá? De como fazer, como que funciona, tá bom? Então vamos lá. É, essas propriedades, né, que a gente viu no último vídeo com relação a deslocamento no tempo, né, seja atraso, seja avanço, são essas propriedades que possibilitam a resolução de equações de diferença, tá? Pela transformada Z, tá? Então, né, vocês ainda não viram transformada de Laplace, né? Vocês vão ver com o professor Alisson né, o conteúdo da próxima prova, mas vocês vão ver que nós conseguimos, através da transformada Z, converter equações de diferença em equações algébricas, tá? Que aí essas equações algébricas nós podemos facilmente, elas podem ser facilmente resolvidas, tá? E a gente obtém uma solução no domínio D, utiliza a transformada inversa e a gente tem uma solução no domínio do tempo, tá? Vai ter uma coisa muito semelhante com Laplace, tá? Então, como eu havia dito, Laplace e transformadas são muito conectadas, né? Só que no caso uma é para tempo discreto, a outra para tempo contínuo, beleza? Então, essa é a ideia, certo? Então nós vamos estar vendo esse exemplo, tá? Que ele pede para nós resolvermos uma equação de diferença, tá? Eu já vou colocar, opa, já vou estar colocando ela aqui, que é o seguinte, eu já vou deixar aqui, vai ficar mais fácil. Nós vamos estar resolvendo essa equação, tá? E ela é y de n menos 5y de n menos 1 mais 6y de n menos 2 é igual a 3x de n menos 1 mais 5x de n menos 2. Tá? Então essa é a nossa equação de diferença que nós vamos resolver. Tá? A gente quer encontrar o que é y, certo? Então queremos determinar o y e nós sabemos que as condições iniciais desse sistema são y de menos 1 é 11 sobre 6, y de menos 2 é 36 sobre 37 sobre 36, tá? E a entrada do nosso sistema é um x de n,
que é igual a 2 elevado a menos n, u de n, tá? Então aqui, o bacana é que nós já vimos como que é a saída, né? Como que a gente encontra o y quando a entrada x é zero, né? Que é a resposta à entrada nula. Nós vimos também como que o sistema, como encontrar esse y quando nós temos um impulso, tá? Que eram métodos bem formulaicos, né? A gente tinha uma expressão, determinava algumas coisas e pronto, tá? Aqui a gente está vendo uma coisa mais geral, tá? Cuja nossa entrada, né, é uma função, né, 2 elevado a menos n, multiplicado pelo degrau, u de n, tá? Então aqui é interessante, né, nós vermos que essa equação da diferença, nós vamos conseguir resolver ela a partir daquelas propriedades de deslocamento, né? Deslocamento para a direita, certo? Ou atraso, né? Então, nós vamos colocar da seguinte forma. Tá. Uma coisa que é talvez interessante de destacar é o seguinte. O que que representa, né? Às vezes a gente olha para os sinais e a gente sempre vê eles acompanhados do degrau, né? Então, y vezes, x vezes o degrau, y vezes o degrau e assim sucessivamente, tá? Isso acontece, gente, porque em qualquer equação, né, nós precisamos ter alguma referência, tá? Uma referência temporal, né? E essa referência a gente toma sempre como sendo n igual a zero, tá? Então, se a gente, se nós usarmos, por exemplo, se a gente falar assim, tem um y, né, um sinal de n menos k, tá? Isso aqui é um sinal y atrasado em k unidades, tá? Isso daqui significa exatamente isso daqui, ó, n menos k vezes u de n, tá? Então, esse u de n, ele é para nós uma referência, tá? Então, se eu usar isso, mesma coisa que usar isso daqui, tá? Então, isso aqui até é o que a gente passa a utilizar, tá ok? Então, tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, o que a gente vai fazer, né? A gente quer olhar para essa equação da diferença e fazer a transformada z dela, tá? Então, a gente vai passar isso aqui para o domínio z, a fim de, né, é aquela ideia, ter uma equação de diferença, vou passar para o domínio z, vou ter uma equação algébrica, determino o y de z, utilizo a transformada inversa para voltar para o y de n, tá? Para encontrar a nossa solução. Então vamos lá. Como eu havia dito, né, eu vou olhar primeiro para esse cara aqui, ó, y de n. Y de n, né, é a mesma coisa de y de n, u de n, né? A gente tem agora uma referência, tá? Então, a transformada disso é um y de z, certo? Então aqui. Beleza. Agora, a gente tem aqui um y de n menos 1, né? Y de n menos 1, u de n. O que é isso, né? E a gente vai lá nas nossas propriedades, né? A gente vai aqui na propriedade número 13, né? Então aqui, ó, o sinal, né? Só que aqui eu estou usando x de n menos m, né? No nosso caso, a gente quer m sendo 1, né? Então é n menos 1. O que é a transformada disso, né? Vai ficar z elevado, né? Vou até colocar aqui, vai ficar mais fácil. Vai ficar fácil de visualizar. Então é o seguinte, eu diminuir um pouquinho. Ixi, ficou bom ou não? Tá, tem nada não. Aqui, ó, então aqui, ó, y de n menos 1, u de n, tá? O que vai ser a transformada disso? Vai ser, vamos olhar no slide aqui, ó, z elevado a menos 1, né? Então é 1 sobre z,
vezes y de z, certo? Mais, só dando sequência aqui. Então, gente, tá, aí vai ficar mais z elevado a menos 1, né? Vai ficar 1 sobre z, tá? A gente tá bem aqui, ó. Aí o que que fica? Z elevado a menos 1, como m é 1, aqui vai ficar z elevado a 1, né? Então, esse z corta com esse z, tá? E vai sobrar o que? X de, né? Y de menos 1, tá? É porque aqui está escrito como z, aqui está escrito como y, tá? Mas é a mesma coisa. Ou seja, gente, a transformada de y de n menos 1 u de n, ela é 1 sobre z, y de z, mais y de menos 1. Só que das condições iniciais a gente já sabe quanto vale y de menos 1, é 11 sobre 6, tá? Então, y de n menos 1 u de n é igual a 1 sobre z, y de z, mais 11 sobre 6, tá? A gente vai fazer uma abordagem semelhante, tá? A gente vai vir aqui, usar essa expressão 13, tá bom? E vamos substituir aqui para calcular y de n menos 2, tá? Vai ficar 1 sobre z quadrado y de z, mais 1 sobre z y de menos 1, mais y de menos 2, tá? Esse primeiro termo continua, aí vai ficar y de menos 1 é 11 sexto, né? 11 sextos, sobre z, né? Fica 11 sobre 6z, mais y de menos 2, que é 37 sobre 36, certo? Se tiver alguma dificuldade, gente, vai olhando lá aquela equação, né? Aqui é porque já está, a gente já vai simplificando, né? E aí fica mais rápido, tá? Então, beleza. A gente, né, encontrou o que é a transformada z de y de n, o que é a transformada z de y de n menos 1, né, que é isso daqui, de n menos 2. Agora a gente precisa determinar o que é x de n menos 1 e o que é x de n menos 2, tá? Então, nós sabemos o quê? Que a nossa entrada, né, é um x de n, 2 elevado a menos n, u de n. Ou seja, tudo que é anterior a n igual a zero, x vale zero, certo? Então, x de menos 1, x de menos 2, x de menos 3, tudo é igual a zero, né? Porque está multiplicando pelo degrau, tá? A nossa entrada aqui está multiplicando pelo degrau. Então, né? O que a gente vai fazer? Nós precisamos de x de n, né? Aqui não tem x de n, mas a gente precisa de x de n para determinar os seguintes. Então, vamos lá. O que é x de n? X de n é essa expressão aqui, né? Aí, o que dá para fazer, gente? Se nós fizermos esse 2 elevado a menos n, é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1 elevado a n, né? Então, o que é 2 elevado a menos 1? 0,5, né? Vai ficar aqui dentro, fica 0,5. Então, a gente pode substituir isso aqui por, ao invés de 2 elevado a menos n, 0,5 elevado a n, tá? Opa, a gente quer fazer a transformada z disso. Isso aqui é um sinal que a gente conhece demais, né? Isso aqui é a mesma coisa que um gama elevado a n, u de n. Transformada disso, né? É aquele famoso z sobre z menos gama, né? Então vai ficar z sobre z menos 0,5, certo? Então vamos lá, encontramos quanto vale x de n. Agora a gente vai determinar quanto vale x de n menos 1, né? Então, né, é a mesma ideia aqui, né? É a mesma ideia desse aqui de cima, tá? Que vai ficar 1 sobre z, x de z, mais x de menos 1. Aí, a diferença aqui, gente, é a seguinte. A diferença aqui é a seguinte. X de menos 1 é zero, tá? Então, a gente vai ficar x de z, que multiplica 1 sobre z.
Quanto que vale x de z? X de z é esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui. Se eu pego esse cara e multiplico por 1 sobre z, né? O z daqui de cima corta e vai ficar 1 sobre z menos 0,5. Opa, beleza. X de n é isso. X de n menos 1 é isso, tá? E aí você precisa olhar aqui na equação. Eu tenho x de n menos 1 e eu tenho x de n menos 2. Então, vamos lá. Vamos continuar e encontrar x de n menos 2, tá? Processo bem semelhante àquele lá, tá? Utiliza essa, essa expressão aqui, equação 13, né, slide 14. Vocês vão encontrar o seguinte, que que x de n menos 2, u de n, nada mais é do que 1 sobre z, z menos 0,5, tá? Vocês vão reparar que o y, ele vai dando um termo bem grandão, né? Porque as condições iniciais aqui não são nulas, tá? Se as condições iniciais desse caso aqui, né? Vamos supor que esse y de n menos 2, se as condições iniciais fossem nulas, né? Você não teria esses dois últimos termos aqui, né? E aí ficaria 1 sobre z quadrado y de z, né? Como no x, né, como a entrada tem condições iniciais nulas, né? Sobra só esse z aqui multiplicando, tá? E aí não tem mais nada para cá, não tem outros termos, né? Os termos que seriam associados às condições iniciais nulas, tá? Então, pessoal, deixa eu dar um zoom aqui, o que vai acontecer, né? Nós estamos... Então, essa daqui é a nossa equação da diferença, tá? Esse cara aqui é a nossa equação da diferença que nós estamos querendo encontrar o y, certo? E aí a gente está pegando cada termo e fazendo a transformada z de cada termo, tá? Então vamos lá, transformada z de y de n, y de z. Beleza. Menos 5, y de n menos 1. Y de n menos 1 tá aqui, ó, nessa seta aqui, ó. É 1 sobre z, y de z, mais 11 sobre 6, né? E eu vou substituir aqui, tá? Mais, depois, 6 que multiplica y de n menos 2. Aí eu venho aqui y de n menos 2, né? Esse termo aqui, ó, esse grandão aqui, tá? Esse cara. Igualo a 3 vezes x de n menos 1 mais, né? E aí eu tenho tudo aqui, tá? E aí, né? Dessa forma, né? Isso daqui era a equação em n, né? E agora a gente tem a equação, né? A expressão em z, tá? Aqui tá acho que tá bem difícil de visualizar, mas gente, se vocês pegam o lado esquerdo dessa equação aqui, tá vendo? Tem um monte de y de z, né? Tem y de z aqui, tem y de z aqui, aqui, né? Se vocês trabalham, vocês vão conseguir chegar, né? Isolar y de z, né? Que é justamente 1, né? Tá aqui 1, menos 5 sobre z, né? Y de z, mais 6 sobre z quadrado. Então, a gente isolou, colocamos em evidência tudo que tem, né? Y de z, menos os termos que sobraram, né? 3 menos 11 sobre z, e os termos lá do outro lado, né? Que são os termos associados à entrada, né? Beleza. Aí que a gente, daqui pra cá, né? A gente abriu isso daqui, né? A gente manipulou, passou para o outro lado, trabalhou essa equação, tá? De forma a ficar um polinômio aqui, vezes y de z, e alguma coisa do outro lado, certo? Isso aqui é só a parte matemática mesmo, tá, gente? Não precisem ficar muito preocupados com isso, né? Pausa o vídeo, tenta fazer passo a passo aí na mão, tá? Não
Que aí vai, com certeza vocês vão conseguir chegar nisso daqui, nessas expressões, tá? Então, vamos lá. E aí chegamos nesse cara aqui, né? E aí, está meio estranho. Né? E aí a gente consegue isolar YZ, tá? Isolando YZ, a gente vai chegar nisso aqui, ó, Z que multiplica 3Z quadrado, menos, que tá faltando um Z, tá? 3Z quadrado mais 10,5 sobre Z menos 0,5, Z quadrado, né? Beleza. Isso aqui, gente, né? Chegamos numa expressão para Z, ou para Y, tá? Chegamos nessa expressão para Y, tá? E aqui é o mesmo exercício, né, que a gente estava fazendo de calcular a transformada inversa, tá? Então o que a gente faz a partir disso daqui, né? Vamos expandir em frações parciais y de z sobre z, tá? Aqui a gente tem um polinômio de ordem 2, vamos encontrar as raízes, né, que são 0,2 e 3, tá? Encontramos essas raízes. Opa, é 0,2 ou... desculpa, gente, aqui é 2, tá? Então aqui fica z menos 2, desculpa. Ok, então, procedimento padrão, tá? Y de z sobre z, vamos abrir em frações parciais, né? Para abrir em frações parciais é um A, um B, um C, né? Aqui dá para vocês usarem, aqui eu já estou colocando o resultado direto, mas aqui seria só usar o método de Heaviside, tá bom? Tá bem tranquilinho, bem fácil de encontrar, certo? Então a gente chegou nisso, tá? Antes de passar, né, antes de realizar, antes de ir lá na tabela e transformar, tem que só lembrar de esse z aqui que está no denominador, passar multiplicando, né? E aí a gente vai ficar com algo, né? Vamos ficar com algo dessa forma aqui, ó. O z passou para cima, né? Então fica y de z, 26 sobre 15z sobre z menos 0,5, uma constante z sobre z menos 2, mais uma constante z sobre z menos 3, tá? Eu coloquei aqui, né, olhando na tabela, mas, pô, isso aqui tá muito fácil, né? Z sobre z menos gama, né? A gente já fez isso, né? Transformada, a gente tem essa transformada aqui, né? Que é a nossa, acho que é a que mais aparece, né? Então, aqui é só olhar, né? Como é que vai ficar? A constante multiplicando, né? Gama elevado a n, menos a constante multiplicando gama elevado a n, mais a constante multiplicando gama elevado a n, né? E aí eu coloquei o degrau aqui em evidência, tá? Então, gente, basicamente essa é a ideia, tá? Vamos só dar uma recapitulada aqui do passo a passo. Então, né, a gente tem uma equação da diferença, né? E aí nós vamos estar olhando termo a termo, tá? Vamos estar olhando termo a termo, y de n menos 1, y de n menos 2, tá? Isso aqui, para encontrar, depende das condições iniciais, tá? Nós vamos fazer a mesma coisa, né, para x de n menos 1, x de n menos 2, tá? E talvez essa aqui... Gente, isso aqui é bem fácil, tá? De fazer. Talvez pareça um pouco estranho, né, de início, mas é basicamente utilizar essa expressão 13, tá? Vocês vão olhar para essa expressão e aplicar isso, né? Então é bem fácil. A partir do momento que vocês têm a transformada, né, de todos os termos, né, basta jogar, né, basta substituir na equação da diferença, tá? E ir trabalhando, né?
trabalhando de forma, né? Ah, como é que eu vou manipular? Cara, o que você quer é isolar y de z, que é o que você quer. Y de z é o que você quer encontrar, é a sua incógnita, tá? Então, isolei y de z, beleza. Já tenho a minha solução para o problema. Só que essa solução está no domínio z. Então, vamos fazer o quê? Transformada inversa. Faço a expansão de y de z sobre z, né? Acho os coeficientes. A partir dos coeficientes, né? Tenho a equação montadinha, né? Vou lá e olho na tabela, tá? E aí olho na tabela e resolvemos, tá? Acho que, né, acaba, eu sei que está um pouco poluído, né, esses slides, mas acho que deu para entender que é a ideia geral, tá? E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, assim, muito grande, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Tá até aqui meu e-mail, guilherme.fernandes@dicente.fg.br. Pode mandar e-mail, qualquer coisa a gente marca um horário para estar conversando, tirando dúvidas, tá? Mas assim, não precisam ficar muito preocupados. Na próxima aula, do dia 4, a gente vai fazer exercícios focado nisso daqui, para, né, mais passo a passo, tá? E assim, sendo bem sincero, pelo que eu tô vendo, talvez de fato vai ser interessante a gente adiar a prova, né? Que aí no dia 4 eu faço mais exercícios disso, falo brevemente sobre processamento de sinais, alguma coisa do tipo, né? E assim, gente, todo o nosso conteúdo cabe aqui, né? Em equações na forma de resolver equações de diferença, tá? Então, pô, se você não sabe, se você não entende às vezes uma coisinha muito básica lá, talvez aqui, né? Se você não sabe fazer expansão, né, em frações parciais, ou se você não está sabendo algum outro detalhe, talvez seja interessante revisar para depois estar abordando isso daqui, tá? Mas enfim, gente, eu acho que essa era a ideia. Espero que tenha ficado tão claro quanto possível, né, dadas essas limitações que a gente está tendo. Mas enfim, dê uma lida, né, dê uma olhadinha no livro, qualquer coisa para complementar ali o entendimento, mas não vai dar certo, né? E faça uma lista de exercícios, tá? Uma forma de praticar que vai deixar tudo bem mais claro, né? À medida que vocês forem tentando, né? Às vezes ficar só assistindo a aula aqui assim é muita informação, é muito detalhe, né? A matemática às vezes é um pouco difícil, mas assim, é só praticando mesmo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo e qualquer coisa eu estou à disposição. Obrigadão.